Avaliação de humus líquido chorume proveniente de vermicompostagem como fertilizante em tabaco do tipo Virgínia. O Brasil é o segundo maior produtor de tabaco no mundo. 95% da produção nacional é na região sul. Grande parte da produção é através do solo pobre em nutrientes. Fertilizantes nitrato, fósforo e potássio são para repor os elementos perdidos. Uma alternativa para a adubação são os fertilizantes orgânicos, que são obtidos através da compostagem. O uso indiscriminado dos fertilizantes minerais em tabaco muitas vezes causa problemas ambientais, como poluição de rios e córregos, além de gerarem um alto custo para os agricultores. O objetivo geral foi avaliar a eficiência do chorume como biofertilizante em uma plantação de tabaco do tipo Virgínia, com a finalidade de obter mais informações sobre o assunto e futuramente incentivar estudos para encontrar uma dosagem adequada para o desenvolvimento da planta. Os objetivos específicos foram comparar as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio, as características físicas e químicas, o peso úmido e o peso seco, o tamanho da planta e a quantidade de folhas do tratamento com chorume e com fertilizante mineral. Realizar análises do solo antes e depois de adubado com fertilizante orgânico e mineral. Os fertilizantes são substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sintéticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes às plantas. O percentual de nitrogênio elementar aumenta a produtividade da plantação. O percentual de fósforo é responsável pelos processos vitais das plantas e o percentual de potássio é a reciclagem dos nutrientes, crescimento e a fotossíntese. Procedimentos analíticos. A duração foi de 120 dias de plantio. A colheita dos pés de tabaco inteiros foram de 5 pés de cada teste, após a separação em parte aérea e raiz. A secagem foi feita em estufa a 40 graus por 24 horas e após a trituração e homogeneização das amostras T1, T2 e T3. Composição química do fertilizante mineral e fertilizante orgânico. Na tabela 1 é apresentada as concentrações de nutrientes do fertilizante mineral e do chorume utilizado no plantio das amostras de tabaco do tipo Virgínia. Massa seca, massa úmida, quantidade de folhas e altura das amostras. Na tabela 2, são os resultados para a massa úmida e massa seca encontrados no teste T1, T2 e T3 para a parte da raiz. Na tabela 3, são os resultados para a massa úmida e massa seca encontrados nos testes T1, T2 e T3 para a parte superior. Na tabela 4 é a quantidade de folhas encontrada para as amostras dos testes T1, T2 e T3. Na tabela 5 é a altura da parte aérea obtidas para as amostras dos testes T1, T2 e T3. Umidade encontrada nas amostras. No gráfico 1 é a umidade encontrada nas amostras dos testes T1, T2 e T3. Análise dos minerais das plantas. Na tabela 6, são os resultados obtidos para as variáveis de nitrogênio, potássio e fósforo das amostras dos testes T1, T2 e T3 para a parte aérea e raiz. Minerais encontrados no solo. Na tabela 7, são os valores de nutrientes encontrados no solo após 3 tratamentos. Pode-se concluir que o chorume possui atividade como biofertilizante na plantação de tabaco do tipo Virgínia, demonstrado pelos resultados das análises entre os testes T1, T2 e T3, onde o T3 alcançou valores melhores em relação ao T1, porém, não se iguala aos resultados encontrados com adubação mineral. A planta do tabaco do teste com fertilizante orgânico não alcançou o desenvolvimento ideal para ser comercializada. No entanto, testes futuros com diferentes concentrações de chorume ou a incorporação do mesmo junto com outros adubos, por exemplo, podem ser feitos até que se encontre um padrão similar ao do adubo mineral. E assim, o chorume se torne uma opção economicamente mais barata e ecologicamente correta para a adubação do tabaco.